o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo de número 7 até o versículo 12. E Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão, a cada um que em casa, onde estiver, no momento que ouvir essa mensagem, e Deus abençoe a sua vida. Iremos falar de uma palavra, verdadeira, revelada aqui, toda a verdade de Deus aos nossos corações nesse momento. Deus, Ele é o Deus que age com justiça, é o Deus de amor, mas também Ele é o Deus que, quando nós agimos de forma errada, nós prestaremos conta com Deus também. Então a gente às vezes, muita gente está iludido dizendo, mas é no tempo da graça, mas a palavra de Deus é assim. Ela nos dá livre-arbítrio, mas também se a gente escolher a opção errada, a gente acaba sofrendo consequência. Malaquias capítulo de número 3, versículo 7, quem encontrou, diga eu encontrei. Diz assim: desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, e dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar bênção sobre vós, de tal maneira a vós quais advenha maior abastança. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa oportunidade de poder estar aqui na tua casa. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que conseguiram nessa noite estar aqui mais uma vez. E derrama sobre nós a tua unção e que o Espírito Santo possa estar falando conosco, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, aqui nessa noite nós estamos mediante uma palavra, o texto de Malaquias 3, 7 ao 12, também Mateus 25, do 14 ao 30, que seria um outro texto complementar, que vai falar sobre o mordomo infiel, quando Deus entrega talentos para que cada um desenvolvesse o seu trabalho. E que nós possamos então estar atentos, ao Senhor, a tudo quanto Ele entregou nas nossas mãos. Existe uma verdade nessa noite que não quer calar, e nós precisamos estar atentos a essa verdade, porque não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção, não sou eu que vou decidir. Se eu decidir errado, eu vou pagar as consequências de forma errada, mas é melhor a gente dar ouvido à palavra de Deus e ficar atento às promessas do Senhor nas nossas vidas. Nós vemos Deus aqui fazendo uma correção para o seu povo, dizendo que o povo havia esquecido, e já não andava mais nos estatutos de Deus, ou seja, não observava mais a palavra do Senhor. Estavam fazendo erradamente, e isso custaria um alto preço para cada um deles. Então, nessa noite, nós vamos aqui dentro da introdução desse capítulo, alguns versículos que lemos aqui do capítulo 3, diz assim que a infidelidade nos dízimos e oferta tem impedido a multidões de muita gente de viver uma vida abundante que Deus promete para o seu povo. A questão da pessoa não dizimar e não ofertar, ele está cancelando multidões de bênçãos e vitória que Deus tem para entregar na vida do seu povo.
Essa é a primeira verdade que não pode calar. Então nós, no segundo, ainda na introdução, vai dizer assim: o estudo deste temas para crentes fiéis é super atraente e é motivo de louvor e júbilo. Para o crente que são fiéis, um estudo desse é alegria. Por quê? Porque nada confronta, porque ele está cumprindo aquilo que verdadeiramente é a palavra do Senhor. Ele tem sido fiel a Deus. Agora, na verdade, para aqueles que são infiéis, é um estudo pesado, difícil de ser ouvido. Por quê? Porque quando se trata dessa questão na igreja, muitas pessoas não conseguem absorver. Muitas pessoas não conseguem ser libertas da situação de infidelidade a Deus quando se trata na questão financeira. Essa é uma questão que muda o norte e o nosso direcionamento quando se diz a questão financeira. Só tem um meio de ser abençoado. Só tem uma forma de ser grandemente abençoado por Deus. Talvez alguém diga assim: mas eu não sou dizimista, não sou ofertante. Quem está em casa talvez diz assim: eu sou contra dízimo e oferta, e eu vivo bem, eu tenho meu carro, minha casa. Você já imaginou quantas bênçãos você deixou de receber por ser negligente à voz de Deus? Talvez hoje você está num patamar aqui, mas Deus já poderia ter te colocado lá. Sabe por quê? As bênçãos de Deus são infinitas. E quando nós entendemos que não é uma questão de escolher, não, é uma questão de submissão e obediência a Deus. Mas eu sou livre, claro, mas também não dá o direito de você dizer que está certo fazendo as coisas erradas. Então esse estudo nessa noite, ele vai falar sobre dízimo e oferta e como é importante. Bom seria que todo o povo de Deus nessa noite estivesse aqui na casa do Senhor para ouvir essa palavra. Mas eu creio que alguns pastores estão aqui, que essa palavra mais na frente seja repassada onde os irmãos estiverem, as congregações e a gente aqui na sede para os demais irmãos, porque dízimo, o que é dízimo? Dízimo é 10%. Isso aí todos já conhecem e sabem disso. Dízimo é 10%. Agora imagina o Deus que nós servimos. Ele é um Deus tão bom que Ele nos pede 10% e nos deixa ficar com 90%. Esse é um Deus maravilhoso. E Ele promete honrar, abençoar. Então, primeira coisa que nós temos que entender: dízimo quer dizer é 10%. Dízimo não é oferta. Entenda isso em nome de Jesus, que tem pessoas, eu já oferto na igreja. A oferta é uma coisa e dízimo é outra. A oferta jamais substituirá o dízimo. Jamais, por maior que seja o número dela, ela nunca vai ser maior do que o dízimo. Por quê? Porque dízimo é um mandamento, é uma ordem de Deus e nós precisamos cumprir. Você pode até falar assim: olha, eu vou dar 100, meu dízimo é R$100, mas vou ofertar 1.000. A sua oferta pode ser 2.000, que ela não vai substituir o dízimo. Isso é algo interessante que a gente precisa entender, porque dízimo não é oferta. Oferta é tudo aquilo que damos além do dízimo. É aquilo que você dá além do dízimo. O dízimo é do Senhor. Então você, quando recebe o seu salário, a primeira coisa, você separa o que é de Deus. Interessante que a palavra diz que oferta alçada no hebraico é teruma, pesada, alta, elevada ou produtiva. Quando alguém fala eu vou fazer uma oferta alçada, é uma oferta pesada, alta, elevada, produtiva, ou seja, uma oferta que vai fazer diferença. Isso é oferta alçada. A oferta voluntária não. A oferta voluntária pode trazer R$1, R$2, R$20, mas quando se trata de uma oferta alçada, é uma oferta que dói. Talvez a gente já viu algumas pessoas falando assim: você já deu aquela oferta que vai doer? É essa oferta, é a oferta de sacrifício. Isso é uma oferta alçada, e ela está na Bíblia. Nós lemos aqui que fala por causa dos dízimos e das ofertas alçadas.
Ou seja, oferta que muitas das vezes para muitos é algo pesado, alto, elevado, é uma coisa assim que se alguém olhar e diz assim, eu não acredito, você vai fazer isso não, na obra de Deus. Talvez alguém que não é crente, ou até um crente infiel, ele vai olhar e dizer assim, irmão, isso aí dá para você comprar um carro. Eu conheci um amigo, que nós iniciamos na fé junto, ele disse, irmão, que dia que eu vou levar? Ele falava naquele tempo, R$1.000 e pôr na igreja. Olha a ideia dele, olha a visão dele. Nunca, ele falava assim, eu vou lá dar uma oferta de R$5, R$2, tá bom, R$10. Mas R$1.000, olha aí, ele fica olhando o valor. É por isso que muita gente não sai da mesmice que vive. Porque são pessoas infiéis e de visões curtas. Coração e mão fechada. E nós precisamos vencer esse mal. E esse mal só é vencido quando nós entendemos a palavra de Deus. Então o que acontece hoje? Hoje nós vemos muitas pessoas que acham que, não, eu sou dizimista na igreja, eu sou exigente, eu quero saber para onde vai o meu dízimo. Nós vamos falar sobre isso aqui. Será que essa igreja está administrando, esse pastor não está roubando o dízimo? Nós vamos falar sobre isso aqui. Irmão, nós precisamos entender que fidelidade nunca te colocará para trás. Você ser fiel, você sempre vai estar avante. Você vai estar sempre triunfante. Então entenda, dízimo é dízimo, oferta alçada é uma oferta pesada, oferta voluntária e assim sucessivamente. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Era o outro capítulo que eu ia ler aqui, mas ia ficar muito extensivo para ler. Mas nós somos mordomos. O que é mordomos? Mordomos é alguém que cuida de bem alheio. Você cuida de algo que não é seu. Isso que é ser mordomo de Deus. O Senhor entregou na mão de cada um de nós que estamos aqui um bem, para que nós possamos então administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tudo que temos, na verdade, não é nosso, é de quem? É do Senhor. Tudo é dele. E tudo é dele. Nós vamos ler aqui uns versículos só para os irmãos entender. 1 Coríntios 10, 26. Porque do Senhor é o céu, a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ageu 2:8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Salmo 50:10. Porque o meu é todo animal da selva e gado sobre milhares de montanhas. Conheço as aves dos montes e as minhas são todas as feras do campo. Todas as coisas são de Deus. Olha o que diz ainda 1 Colossenses 1,16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo é de Deus. Mas que cidade? É de Deus. Que montanha, que lugar? É de Deus. Você e eu somos de Deus. Nós não temos nada. Nós somos apenas mordomos que estamos cuidando daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Tem gente se vangloriando. Tem gente batendo no peito e diz, eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quero, eu como o que eu quero. Ignorantes, pessoas sem sabedoria, pessoas que ajuntam milhões e milhões, e quando parte dessa vida para outra não leva um centavo. Sabe por quê? Porque nada é nosso, tudo é de Deus. Então tudo que você possui é de Deus. Deus respeita, porque entregou nas tuas mãos para tu administrar para Ele, mas Ele não quer que você seja um mau mordomo e administre de forma errada. Tudo é do Senhor. Gênesis capítulo 2:15 diz assim: e tomou o Senhor Deus ao homem e pôs no meio do jardim do Éden para lavrar e guardar. Deus não deu o jardim ao homem, e sim pôs o homem no jardim para lavrar e
guardar. Deus não deu o jardim para o homem. Deus colocou o homem no jardim para lavrar e guardar. Está entendendo que tudo é de Deus? Deus, Ele nos deu oportunidade, como deu para Adão, para que nós possamos cuidar daquilo que é precioso aos olhos de muita gente. Administre, cuide bem. E o capítulo que nós lemos aqui, que fala em Mateus 25, 14 ao 30, que não lemos, diz assim: na parábola dos talentos, vemos que o Senhor entregou os talentos para os servos administrarem. Mais tarde, o Senhor volta para pedir conta de tudo. Tudo um dia será pedido conta das nossas mãos. Não estamos falando, nessa noite estamos falando de coisas materiais. Não vamos colocar aqui o espiritual, porque isso aí cada um vai prestar conta com Deus também. Porque nós não temos nada. É por isso que muita gente, quando está subindo, cai. Porque entra soberba no coração e ele se vangloria e diz: eu sou fulano de tal, e cai. Cai, sabe por quê? A unção não é nossa, nada é nosso, tudo vem de Deus. E os bens que você tem, que você possui, aquilo que você adquiriu, foi Deus que te permitiu cuidar, para que você possa fazer uma administração da melhor forma possível. Não se apegue a bens materiais, porque isso não tem valor algum diante daquilo que nos espera. É por isso que alguém diz assim, tenha tudo como se não tivesse nada. Tem gente que, se ele tiver um jumento para montar, ele quer pisar nas pessoas. Tem gente, se ele tiver uma bicicleta, ele quer pisar nas pessoas. Tem gente que é desse jeito. Muitos pobres arrogantes. Tem pobres arrogantes, enquanto tem milionários simples e humildes, e que tem convicção que tudo que eles possuem, eles não usam aquilo para denegrir, para humilhar ninguém, usa para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas os crentes da atualidade estão amarrados com os bens. Quando se trata em dinheiro, em coisas dessa vida material, ele fica preso. Prefere deixar lá acabando sem utilidade, enquanto vê outros passando necessidade, e aquilo serviria, e ele fica preso naquilo e não libera. Tudo isso nós iremos prestar conta um dia diante de Deus. Vamos começar a olhar aquilo que nós não estamos, que está sobre o nosso domínio, mas nós não estamos utilizando, e vamos começar a dar utilidade para alguém que está precisando daquilo. Porque se nós fizermos isso, as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas. É tempo da gente entender isso, e nós temos que abrir o nosso coração para que um dia, quando o Senhor, dono de todas as coisas, chegar a dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Veja que a Bíblia diz: tudo que você tiver nessa terra, em vista daquilo que te aguarda, é pequeno e pouco. Salomão, o homem mais rico de toda a história, a palavra para ele é a mesma: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra-te no gozo do Senhor. Então, em nome de Jesus, essa é a verdade que não quer calar. E alguém olha, às vezes, o pastor falando sobre dízimo e oferta, e ignora. E eles não sabem que dízimo é algo muito importante para que você prospere financeiramente e seja grandemente abençoado. Então, dízimo deve ser entregue na casa do Senhor. Agora veja bem que coisa interessante. Tudo o que temos vem do Senhor. 1 Crônica 29:14, porque quem sou eu e quem é o meu povo? Quem sou eu que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é
teu te damos. Aqui nós vemos a voz de alguém que entende que tudo vem de Deus e o que é dele nós podemos devolver. Se Deus, o seu trabalho, a sua profissão, aonde o salário que você ganha, foi Deus que te deu. Então, desse salário que você está ganhando, que você está sendo beneficiado, entenda que foi Deus que te deu e você vai devolver com alegria para o Senhor. E o Deus que abriu a porta para você vai continuar abrindo a porta e ela não se fechará. Olha o que diz em Oséias 2, 8 ao 9: ela, pois, não soube que eu que lhe dei o grão, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, portanto tornar-me-ei, e reterei ao seu tempo o meu grão, e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã, e o meu linho. Então, nós precisamos entender que tudo vem de Deus, e tudo que Deus nos entrega, nós temos a obrigação, como servo de Deus, de devolver aquilo que é de Deus, entregar com alegria, porque o mesmo Deus que dá, Ele também recebe de volta, e assim também Ele traz multiplicação sobre as nossas vidas. Então abra o coração. Se você já é um crente que aprendeu que semear na obra de Deus, semear no reino de Deus é importante, porque são princípios e valores que faz a sua vida crescer e evoluir, você, muito bem, parabéns. Mas se você ainda tem dificuldade, meu irmão, e se ainda continua enganando a si mesmo, quando não faz o que deveria fazer, é uma situação complicada. Porque o juízo de Deus, ele é sem misericórdia. E quando ele chega, meu irmão, dói. Muitas das vezes a gente fica olhando assim e diz: mas por que eu estou passando por isso? Será que Deus é que errou? Será que as palavras que estão escritas na palavra de Deus são mentira? Não, elas são verdadeiras e fiéis para cumprir na nossa vida. Agora, nós temos que sair da teoria e começar a praticar. Hoje nós vemos muito as pessoas que crê só na teoria. É como a irmã que pregou lá no pastor Juliano, na pastora Anice, disse que o pastor contava que um moço fazia num cabo de aço, num abismo muito grande, ele passava de um lado para o outro com a bicicleta. E o homem olhava, ele ia e voltava, ele dizia: você crê que eu vou e venho de novo? Ele disse: creio. E ele ia e voltava de novo. Chegava lá: você crê que eu posso ir lá e voltar de novo? Ele disse: creio. Aí daqui um pouco ele voltou e disse: você crê que você pode montar aqui na garupa e atravessar comigo? Ele disse: não. Sabe o que é isso? É diferente você dizer que tem fé e você ter atitude prática para que o milagre de Deus aconteça. Tem muita gente que na teoria ele faz, eu faço, mas não na realidade, na prática, jamais cumpriu. É que nem a pessoa que, quando ele está ministrando a palavra de Deus, está naquele auge da pregação, aí Deus está queimando o coração dele, dizendo: libera um milagre sobre a vida da igreja, desse irmão, daquela irmã, e ele vai e fica com medo e retém. Fez tudo certo, na hora de pôr em prática a unção que está na vida dele, ele temeu. Já viu aquele cachorro que quando você passa, ele corre, 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 aí você para o carro e ele não sabe o que faz. Fica olhando para o carro e quietou. Se você correr, corre de novo. Então o que acontece? Tem muita gente sem saber, servindo a Deus sem saber a atitude que deve fazer para que o milagre, para que as bênçãos de Deus aconteçam. Nós precisamos começar a colocar em prática a palavra de Deus, e você vai ter resultados. Você vai começar a testemunhar dentro da igreja milagres extraordinários. A Bíblia diz aqui no último versículo que nós lemos: muitos vão olhar e vão dizer: bem-aventurado és tu, essa nação é próspera, esse povo é abençoado. Sabe por quê? Porque estão vivendo as promessas de Deus. Então é momento da gente alertar. Uma coisa interessante também: um dia teremos que prestar conta. Um dia nós vamos ter que prestar conta.
O que nós aprendemos aqui na parábola de Mateus 25, do 14 ao 30, dos talentos, é algo muito importante. A Bíblia diz que a um entregou tanto, 5, a outro 2 e a outro 1. Vamos fazer aqui um exemplo. E foi embora. Mas aquele senhor voltou para acertar conta com cada um deles. E a Bíblia diz que o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 também. Mas o que tinha 1 que ele fez? Cavou e enterrou. E a Bíblia diz que Deus disse: servo mau e negligente, por que não multiplicou o que eu entreguei nas tuas mãos? Então tudo vai ter um acerto de conta. Quando Jesus propôs essas parábolas, Jesus está tentando de alguma maneira mostrar que um dia ele vai voltar e vai prestar conta com um por um. Não adianta ninguém julgar A e B, não estou aqui nessa noite julgando. Eu também prestarei conta dos meus atos e as minhas atitudes um dia diante de Deus. É por isso que nós temos que ter a consciência tranquila. E se pode fazer o bem, faça enquanto há tempo, porque chegará tempo que não vai ter mais tempo para fazer isso. Eu creio que se o dia de Deus fosse marcado numa data X, como muitos falsos profetas marcaram e não deram certo e nem vai dar, porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas vamos fazer aqui, vamos conjecturar e dizer que dia 1º de janeiro de 2023, Jesus vai voltar e vai buscar na face da terra todos aqueles que adoram a Ele. Você pode ter certeza, pastor Juliano, pastor Divino, que primeira coisa, as igrejas iam ficar entupidas assim, ó, cheio de gente. Aí o povo ia vender todos os bens que tinha, ia começar a fazer obras de caridade, ia começar a dizer: o que eu posso fazer aqui, o que eu posso, sabe por quê? Porque aquele que vem vai prestar conta com cada um. Só que da mesma maneira que ele vem, se fosse uma data específica, ele vai vir. Então faça o que é certo, independente do que pensam e falam ao seu respeito. Porque muitos podem olhar para você e falar assim: vai ficar fazendo isso aí? Meu irmão, quem tem a palavra e quem tem intimidade com Deus não leva em conta as conversas de pessoas que não têm a visão de Deus. Tem muita gente que se deixa levar, então vai prestar conta. Teremos que prestar conta um dia. Romanos 14, 12, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha o que Romanos está dizendo, 2 Coríntios 5, 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Mais uma passagem mostrando que nós vamos ter que prestar conta com Deus. Vamos ter que prestar conta dos 10% que não entregamos na casa de Deus. Mas isso aí é moleza, pastor. Eu sou dizimista, como disse aquele jovem para Jesus. Eu observo desde a minha meninice. Nunca deixei de dizimar na casa do Senhor. Ei, tem mais uma novidade. Também tu prestarás conta dos 90% que ficou em tuas mãos e como foi gasto. Iremos prestar conta dos 10%, se foi devolvido, e também prestaremos conta dos 90% que Ele deixou nas nossas mãos. Como é que nós administramos aquilo que Ele deixou nas nossas mãos? Não tem como fugir dessa realidade. Não adianta lutar contra a palavra de Deus. Estou lendo aqui alguns versículos para os irmãos entender que é a palavra de Deus. Aí alguém pode dizer assim: dízimo é bíblico? Claro que é. No Velho Testamento, sim. Mas dízimo é do tempo da lei. A Bíblia diz que Abraão dizimou. Se você olhar Gênesis 14, 20, você vai ver que Abraão dizimou ao Senhor. Se nós olharmos, Abraão viveu antes da lei. E como é que dízimo é a lei? Se Abraão viveu antes dela, e ele depositou diante do altar de Deus. Quebra conversas fiadas de pessoas que não querem ser fiel a Deus.
A pessoa, quando ele não consegue se libertar de uma coisa, de uma situação, ele continua batendo com a cabeça na parede, na pilastra, até sangrar. E mesmo sangrando e sofrendo, ele não dá o braço a torcer, ele continua dizendo: não é certo fazer isso. Agora veja bem que ele está em Gálatas 3,17 também, que foi antes da lei. Jacó também dizimava a Deus, Gênesis 28, do 20 ao 22. Nós não vamos ler aqui, porque senão vai ficar muito, vamos parar e perder muito tempo aqui. Jacó também viveu antes da lei, e ele também dizimou. Hebreus capítulo 7, do 1 ao 2, vai dizer que Melquisedeque, sacerdote, recebia dízimo antes da lei também. Então, se essas pessoas dizimou, como é que dízimo é no tempo da lei? Isso é coisa do tempo da lei. Se eles viveram antes da lei. A diferença é que quando alguém entende os princípios de Deus e tem intimidade com Deus, e entrega para Deus com alegria e satisfação, esse é recompensado, e as bênçãos e o céu se abrem, e a vida dele é totalmente transformada. Radicalmente Deus transforma a vida de quem é fiel de verdade. Agora, o dízimo foi depois incluído na lei. Levítico 27, do 30 ao 32, Números 18, do 21 ao 24, Deuteronômio 14, do 22 ao 29, o dízimo será santo ao Senhor, diz a palavra de Deus. Então Deus está dizendo: o dízimo será santo ao Senhor. Os que costumam dizer que não dão dízimo porque é coisa da lei, saibam que Jesus afirmou que a lei não foi revogada. Não penseis, em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Quem disse isso? Jesus. Então Jesus está dizendo que ele não veio para revogar, ele não veio para pisar na lei. Então nós estamos entendendo que essa verdade aqui, que dízimo é bíblico no Velho Testamento, e agora nós estamos vendo Jesus no Novo. Ele foi incluído no tempo da lei, e agora também ele teve prosseguimento no tempo da lei, e agora Jesus está falando que não veio revogar a lei, mas que veio cumprir. Então não adianta dizer: mas eu não vou fazer isso porque nisso era no tempo passado. Não é verdade. Salomão foi o homem mais sábio da terra e afirmou em Provérbio 3, do 9 ao 10: honra o Senhor com teus bens e toda a tua renda, e se encherão fartamente o teu celeiro, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha o que o homem mais sábio, o homem mais rico que já passou na história aqui na terra, está dizendo: honra o Senhor com os teus bens, com as tuas primícias, com as suas rendas. É o Senhor que está dizendo que você, quando entende esse princípio, as portas do céu estão abertas, escancaradas em seu favor. Então entenda que Deus quer te abençoar, mas se você não praticar a palavra de Deus, você vai ficar fora, sem ter possibilidade de receber essas bênçãos. Só recebe a bênção de Deus quem pratica a palavra. Quando você toma uma atitude e põe a palavra de Deus em ação, no mundo espiritual move alguma coisa, acontece. Se eu ponho a palavra em prática e uso a palavra e eu começo a praticar ela, ela tem efeito na minha vida. Agora, se eu leio e eu não pratico, a Bíblia diz em Tiago que nós somos como a onda do mar. Salmo capítulo de número 1 diz que o homem é comparado, o homem sem Deus, como uma folha seca, que o vento leva para onde quer. Tem gente que não tem direção, tem gente que não tem estabilidade, tem gente que ele vive do que os outros dizem,
ele não tem a sua intimidade, a sua formação com Deus. E é por isso que a gente vê um monte de gente desequilibrada andando por aí falando 1001 besteira. Tem muita gente subindo no altar da igreja sem ter a capacidade de subir no altar. Tem muita gente dizendo que é aquilo que na verdade ele não é. E isso tem causado na vida de muitas pessoas derrota, fracasso, porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem nada, você vai dar o que para alguém? E para Deus só tem quem verdadeiramente cumpre a palavra. Se você tem a palavra, você pode abençoar. É a mesma coisa, você pega aqui uma pessoa que não é dizimista e chama ele para orar pelos dizimistas. Ele está precisando se converter à questão de dizimar e ofertar. Como é que ele vai abençoar algo que ele não tem? O tesoureiro da igreja é ladrão, não dizima e nem oferta e é tesoureiro. Que tipo de tesoureiro é esse? Mas isso aí está cheio por aí. Tesoureiro que não dizima nem oferta, mas está administrando os bens da igreja, passa pela mão dele. Isso é sério, irmão. É porque as pessoas hoje estão olhando a palavra e quando se trata em questão que... Porque a última coisa que converte na vida do cristão é o bolso dele. Você pode falar aqui, vai ter glória a Deus, fogo vai descer. A igreja poderia estar cheia. É esse sistema aqui, ó. Não dá para dar glória. É um momento de reflexão. É um momento que a gente começa a analisar o que verdadeiramente nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos. Não importa o valor, Deus não quer saber da proporção, Deus quer saber da tua fidelidade. Tem gente achando que o dizimista, o empresário dizimou 100 mil, eu dizimo 10 reais, que diferença tem para Deus? Nenhuma, porque tudo é dízimo. Agora veja bem, no Novo Testamento Jesus foi restaurado. Em Jesus foi restaurado o tempo da graça, que existiu no tempo de Abraão. E a graça não excluiu o dizimar. O Novo Testamento não anula, não cancela, revoga o Velho Testamento, apenas modifica, adiciona. E não alterou a lei do dízimo. Não alterou, sabe por quê? Se você ler Lucas 18, 12... você vai ver alguém orando assim: eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo que vem na minha. Alguém está dizendo aquilo que é normal acontecer naquele tempo. Aqui alguém no tempo de Jesus, no Novo Testamento, no tempo da graça, está dizendo: eu sou dizimista de tudo que eu tenho. Se nós olharmos a palavra de Deus ainda, em Mateus 23, 23, olha o que a Bíblia vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois dizimai da hortelã, do endro, do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja que Jesus está falando aqui nessa palavra de alguém que está dizimando. Alguém está dizendo que ele dizima das mínimas coisas, fidelidade total. Dizimar do coentro, do cominho, da hortaliça. Às vezes, também não adianta nós fazermos como faziam os fariseus, porque Jesus está dizendo aqui: olha, vocês dizimai de tudo isso, mas desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Claro que não adianta nós querer ser dizimista e agir com injustiça. Era o que os fariseus estavam fazendo, eles faziam tudo no pé da letra, estavam fazendo tudo certo, mas omitia o juízo. Eram injustos, não havia misericórdia e não exerciam a fé. Aí Jesus vai dizer: deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. É interessante a gente ver isso aqui, porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas às vezes se contradizem dentro daquilo que ele está fazendo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, por isso eu vou fazer. Não, Deus quer nos ensinar que nós devemos ser dizimista, ofertante, mas não omitir as coisas que precisam ser feitas. O amor precisa prevalecer no nosso coração, a misericórdia. E nós temos que agir justamente para que as bênçãos de Deus sejam sobre as nossas vidas. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 8, diz: certamente tomam dízimo homens que morrem, sinal que era costume apostólico da época. Então o que nós estamos falando aqui, que nós estamos vendo dízimo antes da lei, dízimo na lei e dízimo nos tempos da graça. Nada, uma coisa não encerrou a outra, uma coisa não justifica a outra. Judas Iscariote, que era o quê? Tesoureiro do colégio apostólico. E se ele era tesoureiro, certamente para recolher o quê? Dízimos e oferta. Ou você acha que o ministério de Jesus era mantido com o quê? Com dízimos e oferta. As pessoas vendiam propriedade e depositavam lá no pé dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva, no tempo de Jesus, e assim a obra era realizada, era feita. Então o dízimo continuou acontecendo nos tempos de Jesus, as ofertas também. Jesus retificou a prática do dízimo, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Exceder significa fazer tudo de correto que eles faziam e muito mais. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Nós temos que entender que nós podemos ser melhores, nós podemos fazer aquilo que ninguém nunca fez. Às vezes a gente quer experimentar uma glória sobrenatural do céu sobre as nossas vidas, mas não queremos pagar o preço. Às vezes a gente quer receber uma unção tão grande, mas não queremos fazer aquilo que ninguém nunca fez. Se você quer receber bênção de Deus, procure fazer, não porque o pastor está falando aqui, não, eu estou te dando uma direção. Comece a exercitar e pôr em prática a fé que você tem dentro do seu coração. Comece a agir de forma, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando Jesus falou: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque dizimai do hortelã, do endro e do cominho, desprezai a mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas sem omitir aquelas, foi o que Jesus disse. Estas coisas deveis fazer, praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus está dizendo: olha, vocês deveis fazer aquilo que eles estão sendo negligentes. Se eles, sendo dizimista de tudo, eles negligenciavam a questão, praticar o juízo, a misericórdia e a fé, Jesus está dizendo: vocês devem fazer diferente, pratica. E não omitir aquela, qual aquelas que Jesus está dizendo? Dar o dízimo. Jesus não está aqui condenando a prática dos fariseus, escribas, dizimar de tudo, mas eles estavam sendo omissos naquilo que também é importante. Jesus está dizendo: não adianta vocês praticar o juízo, a misericórdia e não ser dizimista, ser ladrão. Vocês precisam exceder os escribas e fariseus como? Fazendo aquilo que eles não conseguem fazer.
Você precisa ir além, você precisa dar um passo mais além, e você vai chamar a atenção de Deus. Homem sacrificava um animal para Deus, agora aquele sábio Salomão vai sacrificar 1000 bois de uma vez só. Isso chamou a atenção de Deus. É você ter coragem e ousadia de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Sabe por que tem muitos homens e mulheres abençoados? É porque eles fazem aquilo que ninguém nunca teve coragem de fazer. A Bíblia diz: se vós fazeis o que eu vos mando, serão servos inúteis. Faz isso. Foi lá e fez. Faz isso. Ainda fez mal feito. Servos inúteis. Se lhe mandarem andar 1 milha, vai 2. Se quiserem levar a sua túnica, dá a capa também. Sabe o que é isso? É você ser diferente. É você mostrar que você é um crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Enquanto muitos vão dizer: agora eu acabo com ele, agora é a hora de eu matar ele, você vai dizer: me dá a mão porque eu te amo e eu estou aqui para te liberar o perdão. É você ser diferente, porque nós somos propriedades exclusivas de Deus, morada do Espírito Santo, e para que esse Espírito tenha liberdade para operar na nossa vida, Paulo está dizendo: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. A maior renúncia do homem é ele deixar de viver as próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Quando você tiver dúvida de qualquer questão, olha para dentro de você e pergunta: será que Jesus faria isso que eu vou fazer? Será que Jesus faria isso? Se você tiver dúvida, é só você perguntar: será que Jesus faria isso? Você vai dizer: não faria de jeito nenhum. Tem muita gente que estão perdendo muitas bênçãos por mínimas coisas. Coisas simples que para muitos não tem valor. E nós falamos aqui que os pequenos detalhes constroem os grandes alicerces. As mínimas coisas são importantes. E são elas que fazem diferença na nossa vida e no nosso ministério. É um bom dia. Uma paz do Senhor. Conta comigo. Se precisar, estamos aqui. Então isso são coisas pequenas, mas para muitos não tem valor, mas tem valor sim. Então dízimo sempre existiu. Judas Iscariote era tesoureiro para colher os dízimos, as ofertas que era entregue, e certamente Jesus retificou dizendo estas coisas, sem omitir aquela. Omitir o quê? Dar dízimo e oferta. Dai de César, Lucas 20, 19 a 26, dai de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. O que era de César? O imposto, né? Nós como cristãos temos que pagar imposto? Claro que tem. Jesus não está desfazendo nada, ele está dizendo: dai o de César o que é de César, é imposto, e dai o de Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O dízimo, a adoração, o louvor. Aquilo que é de Deus, não pode ser confundido. É isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, reforçando, porque todos que estão aqui, a maioria já sabe disso. Agora veja bem, Cristo é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque recebia dízimo de Abraão. Cristo recebeu dízimo dos filhos de Abraão, e nós somos filhos na fé de Abraão. Em outros textos, Cristo aprova a contribuição financeira e reprova a avareza, e ele aprovou a oferta da viúva pobre em Lucas 21, do 1 ao 4. Jesus aprovou a oferta da viúva pobre,
E aqui tem diversos versículos. Se nós fosse falar aqui sobre dízimo, Jesus aprovando o dízimo e oferta, nós ficaríamos aqui a noite toda. Aquela viúva chamou a atenção de Jesus, porque ela deu aquilo que ela tinha. Ela fez o que ninguém teria coragem de fazer. Quando ela traz a oferta na frente e coloca no gasofilácio ou na salva, não sei, vai dizer a palavra de Deus que naquele momento Jesus disse: esta viúva foi a que mais, a oferta maior foi dessa viúva. E alguém diz: mas tantos ricaços aí que colocou ofertas grandes. Jesus disse: eles deram o que sobrava. E essa mulher deu tudo que ela tinha, o seu sustento. E isso mexeu no coração de Deus. Eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer para mim e meu filho, estou catando os cavacos. E depois então morreremos. O profeta vai dizer: não, faça primeiro para mim. Isso não tem lógica. E ela fez. E tocou o coração de Deus. E a palavra foi esta: e a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija também não vai cessar. Sabe o que é isso? É a provisão de Deus. Quando você tem atitude que ninguém tem, você consegue ir diante de Deus em meio à multidão e mostrar que você é diferente. A nossa fidelidade diante de Deus, Deus observa: meus olhos procurarão os fiéis da terra, diz o Senhor. Os meus olhos estão sobre a face da terra, contemplando os maus e os bons. Deus está observando quem faz certo, quem não faz. Deus sabe quem é fiel e quem não é. Deus sabe quem conversa fiado e quem não conversa. Deus sabe que se Ele pedir aqui, alguém pode dar, mas se pedir, alguém vai embora entristecido. Desculpas infundadas que Deus jamais aceitará. Algumas delas, vamos dar aqui alguns exemplos. Não entrego o dízimo, mas eu só dou oferta. Errado. Dízimo é santo ao Senhor. Levítico 27, 30 ao 32. Dízimo é santo ao Senhor. A lei não foi revogada. Malaquias 3:8 diz que não dizimar é roubar a Deus. Uma oferta que é menor, não pelo valor, não substitui a dívida maior, o dízimo, que é muito mais importante. Então, oferta nenhuma substitui o dízimo. Não é pelo valor dela, ela pode ser 3 vezes mais que o dízimo. Ela não vai substituir. Se você não dizima, você é ladrão. Se você não dizima, você é infiel a Deus. Ah, pastor Roberto, se eu pegou pesado, não sou eu, é a palavra. É a palavra. Nós estamos aqui em versículos, pautados em versículos bíblicos, e quem conhece a palavra sabe do que é que está sendo falado aqui. Então, se nós queremos ser abençoados financeiramente, nós precisamos ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Deixa esse negócio de inventar desculpa: não sou dizimista, mas sou ofertante. Você está perdendo as bênçãos de Deus. Alguém pode chegar e dizer: pastor, eu estou ofertando esse mês, eu ofertei 10 vezes na igreja, um valor alto. Não substitui o dízimo. Então seja sábio, entregue o seu dízimo e também entregue a sua oferta, e Deus te abençoará, porque você não desprezou, porque dízimo é santo ao Senhor. Eu administro o meu dízimo. Errado. Está escrito: trarei a casa do tesouro. Deve ser entregue publicamente na igreja onde você é membro ou participante. Teve uma vez que o irmão pegou e chegou aqui na igreja, muitos anos atrás, e disse: pastor,
Eu sou dizimista. Eu falei, mas nunca vi o seu nome na lista dos dizimistas. Não, eu mesmo administro o meu dízimo. Uai, por que você administra? Não, porque assim, eu pego o meu dízimo, compro uma cesta básica, um negócio e faço obras de caridade. Aí está errado. Dízimo é para ser entregue na casa do tesouro, na casa de Deus. Você traz no altar, publicamente entrega. A bênção que está no altar vai trazer vitória para a sua vida. E eu conversando, mostrando a Bíblia, ele pegou, entendeu e disse, realmente eu vi que eu estava equivocado, errado. E passou a ser um dizimista, aquele moço. Mas tem pessoas com mentalidades infundadas na palavra de Deus, e ele cria aquele argumento, e eles acham que está fazendo certo, fazendo errado. Não que ele não possa fazer uma cesta básica, fazer alguma coisa de uma ação social e ajudar alguém, pode, mas ele não pode negligenciar, entregar o dízimo dele na casa do tesouro. Não é dele, não é meu, não é seu. Então nós precisamos entregar na casa de Deus. Não dou dízimo porque ganho pouco. Se eu dizimar, eu estou perdido. Se você não dizima, você vai estar perdido. Tadinho, ele ganha tão pouquinho. Injustificável. Sendo o dízimo percentual, ele é proporcional. É cálculo justo para todos, 10%. Não tem justificativa, porque o fulano ganhou 10 mil, ele pode dizimar, e eu ganhei 100, eu não posso ser dizimista? Claro que pode, o percentual é o mesmo. Se ele tirou de 10 mil, ele tirou R$1.000, de 100 mil ele tirou 10, e de 100 você tira 10. Não tem balança irregular para ninguém, é conforme a bênção que chega nas tuas mãos, é que você vai sendo abençoado por Deus. É os 10%, Jesus não olha apenas para o que damos, mas para o que nos sobra. É o caso da viúva pobre, ele percebeu que não lhe sobrou nada. Eu como pastor, eu tenho o direito de cancelar e deixar de que o irmão entrega dízimo na igreja porque ele ganhou pouco? Eu não tenho essa autoridade para fazer isso. Porque dízimo é santo ao Senhor e ele tem que ser entregue, embora seja um menor ou maior, não é a proporção, é a fidelidade de quem está entregando na casa de Deus. E quem vai encarregar de trazer bênçãos e vitória na vida dessa pessoa? Não sou eu, não é o pastor, é Deus, é a palavra do Senhor que vai trazer vitória. Então não caia nessa, sou dizimista, é porque ganho pouco e não posso, não existe. Não dou porque não sobra. Não deu, porque quando eu recebi, eu fui lá, paguei a água, a luz, paguei isso, paguei aquilo. Quando eu olhei, não tinha mais nada, e nunca vai ter. Não dei o dízimo porque não sobrou. Dízimo deve ser primícia e não o resto. Você acha que você honra a Deus quando você recebe o seu salário e paga todas as suas contas e depois vem entregar o que é de Deus? Dízimo, quando você recebe, você conta e diz aqui, separa e diz, esse aqui é do meu Deus. E o Deus de Israel vai multiplicar as bênçãos sobre a tua casa. É um ato de fé, é um ato de fidelidade. Ah não, mas eu vou dar, não sobrou, quando eu vi já tinha gastado tudo. E o devorador, o migrador entrando e arrebentando tudo. Para Deus deve ser o primeiro pagamento quando recebemos o nosso salário. Deve ser dado pela fé. Deus está no primeiro lugar, deve ocupar o primeiro lugar na sua vida e também no seu orçamento. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nada é mais importante do que Deus na nossa vida.
Porque primeiro tudo é dele. Tudo foi feito por ele e para ele. Nós estamos aqui para ele, para adorar ele, glorificar ele. Então o que nós temos? Não temos nada. Somos mordomos, já aprendemos isso aqui. Mordomos cuida de bens alheios, porque o dono de tudo um dia voltará para acertar conta. Então entenda e dê prioridade a Deus, e a sua vida será diferente. Não concordo com a administração da igreja. Ao entregar o dízimo, estamos entregando para Deus, não é para o pastor Roberto e nem para o pastor nenhum da igreja. Isso é muito natural, aconteceu. Eu não concordo com a administração desse pastor. Você está entregando dízimo para Deus ou para o pastor? Teve um certo homem chamado, eu sempre falo isso aqui quando eu prego sobre isso. Ele disse, se um dia deixar de existir igreja, ele vai deixar o dízimo em cima de um toco. Mas ele não quer aqueles 10%, porque ele sabe que é santo a Deus. Isso é fidelidade, irmão. É a gente entender que tudo que temos foi Deus que nos deu. Os administradores dos recursos de Deus terão que prestar conta da sua administração. Ou você acha que o pastor Roberto, o pastor Divino, o pastor Juliano, o pastor fulano, o pastor Agrimar, todos os pastores um dia não terão que prestar conta? Claro que vai ter que prestar conta de tudo que entrou, de tudo que foi feito. Se você prestará conta do que não deu, se nós iremos prestar conta, pastores prestarão conta de tudo aquilo que ele recebe na igreja, um exemplo. E você prestará conta do que não deu. Eu não vou dar dízimo nessa igreja, vai prestar conta. Eu não concordo com a forma que essa igreja trabalha, eu quero saber como é que está andando, como é que está essa forma aí, como é que está sendo administrado. Você também prestará conta por não dar e entregar dízimo na casa de Deus. Concordando ou não, devemos entregar o dízimo na igreja onde somos membros e participantes. Essa é a verdade. O banco que você senta, a luz que ilumina o templo, a água que você usa, o ar que é ligado, a tudo quanto usa aqui, tudo é pago. Nada é de graça, tudo tem custo. O microfone que é comprado, a bateria, um celular desse que grava, um aparelho desse que toca, uma corda que quebra, tudo custa dinheiro. Sabe por que a obra de Deus está sofrendo nos dias de hoje? Porque o povo fechou o coração para a obra. Nos tempos antigos, quando foram para construir o templo, as pessoas trouxeram tanta coisa que o povo diz, para, já deu, já chega. Hoje está falando, traz mais um pouquinho, não está faltando e vai continuar faltando, e o povo com o coração fechado. É por isso que a obra de Deus sofre. Tem aqueles que fazem e os que não fazem. E aqueles que não fazem ainda querem atrapalhar quem está fazendo. Irmão, enquanto nós estiver trazendo, eu não estou falando aqui isso para que você traga dinheiro em alta quantia, não. Enquanto nós trouxer R$2 de oferta, não muda nada no Ministério Ebenezer. Mas o dia que trouxerem 100 mil, 150 mil, 10 mil, R$1.000, as coisas começam a mudar. E Satanás sabe que o dinheiro aplicado na igreja, ele tem resultados. Ele tem melhoria na obra. Então isso é que o inimigo não quer, que você faça aquilo que ninguém tem coragem de fazer. E quando alguém vê você fazendo, diz, tu está ficando maluco. Vai levar esse dinheiro. Mas, rapaz, acorda. É desse jeito. Mas seja fiel a Deus. Faça a obra de Deus e Deus te honrará. Uma terrível verdade: Deus não permite que o crente use o dinheiro do dízimo em seu próprio benefício.
Deus promete bênção, mas também promete maldição. Você acha que, eu vou comer o dinheiro do dízimo aqui e vai ficar tudo beleza? O mesmo Deus que promete a bênção para quem obedece, também tem a maldição para quem é desobediente. Deuteronômio capítulo 28. A bênção e a maldição. Qual caminho nós vamos escolher? Não, eu como o dízimo, eu estou comendo o dízimo. Você está comendo a semente. Alguém, quando planta na terra, ele separa as primícias, as melhores sementes, ele prepara e separa para o ano que vem e vai comer. Aquilo é primícia. Você não pode comer a semente. Tem muita gente que não tem mais o que fazer porque comeu a semente. E não vai ter como colher mais porque não tem semente. E se não tem semente, não tem nada. Um certo moço trabalhou na África por um bocado de tempo, num dos países da África. E ele trabalhou por muitos anos. Deixou a família e foi. Quando ele voltou, depois de muitos anos, chegou até seu patrão e disse: Senhor, patrão, vamos acertar que eu vou embora. Ele disse: tudo bem, vamos acertar. Só que eu quero lhe pagar com sementes de cacau. E ele: amém, eu recebo. E ele encheu um saco e levou aquela semente. Quando seus irmãos, parentes viram de longe, se alegraram, vai ter muita festa, deve ter muito presente vindo aí. E quando observaram, se entristeceram, porque a única coisa que ele trouxe durante aquele tempo que ele lá ficou, foram simplesmente sementes. E ficaram cabisbaixo, mas diz a história, que aquele homem começou a plantar semente de cacau aonde ele morava. E aquele homem se tornou um homem mais rico daquela região. Sabe o que é isso? Quando se tem semente, você vai ter com abundância para colher. É por isso que eu estou dizendo, você não pode comer a semente. O que é de Deus não deve ser tocado. E tem muita gente pisando nos princípios, na palavra de Deus, dizendo: eu não faço isso. Nada contra você, a sua vida é sua. Mas eu estou aqui como pastor da igreja, estou lhe orientando a ser abençoado por Deus. Agora veja bem, que terrível verdade está em Ageu, capítulo 1, do 2 a 11. Olha o que diz esse capítulo, se você quiser abrir sua Bíblia em Ageu, já estamos terminando. Ageu, capítulo 1, do 2 ao 11, diz assim: muitos de vocês esperam se tornar, o muito que vocês esperam se tornará pouco. O dinheiro vai estar sempre faltando na sua vida. Não vai render. Aqui é porque está na linguagem mais de hoje, né? Deus com seu assopro dissipa o seu dinheiro. E como se você pegasse todo o seu salário e pusesse em um saco, e segurando pela boca vai levando a bolada para casa. Só que o saco está furado, e o dinheiro perde todo pelo caminho. A Bíblia diz que quem é infiel a Deus é comparado com alguém que tudo que ele possui, todas as riquezas que ele tem, ele coloca num saquetel furado. Saco sem fundo, não para nada dentro dele. Eu já vi pessoas ganharem muito e não ter nada, viver na miséria, e quando alguém ganha tão pouco e vivem bem. A diferença está em alguém que aprendeu a observar os princípios da palavra e colocar todas as rendas diante do Senhor. A minha mãe, enquanto ela era viva ainda, não servia a Deus, e na nossa casa ela ganhava muito, e enchia o colchão de dinheiro. Ela tinha um buraco no colchão. Vem quando a gente enfiava a mão, quando era pequeno, puxava, saía aquele bolo de dinheiro, colocava lá dentro de novo, e vivia uma miséria só. Colhe muito e não tem nada. Por quê?
Porque despreza o Deus que é dono de todas as coisas. Se está chovendo, dá glória, a chuva é dele. Se a chuva inundou, dá glória, é dele. Vamos deixar de ser medíocre, vamos deixar de ser murmuradores, reclamamos, e vamos começar a praticar essa palavra, porque ela trará novidades de Deus sobre as nossas vidas. Diz a palavra: a terra retém o seu fruto, e o céu o seu orvalho. Mas saco furado na vida de crente é médico, farmácia, hospital, batida de carro, ladrão que rouba e muito mais. Estou comendo o dízimo e nada funciona, nada dá certo. Estou sendo infiel, estou fazendo de conta que estou entregando dízimo na casa de Deus, até coloco no envelope de dízimo, mas não dá nem 3% do que eu ganho. Ladrão, mentiroso, está sendo roubado depois. Está sofrendo consequência, não sabe da onde é que sai tanto problema, e daqui um pouco não tem nada. Quando olha, cadê o dinheiro? Acabou. Aí vai para o agiota, começa a pegar dinheiro com a agiota, corre para um lado, corre para o outro, enquanto aqueles que mesmo tendo pouco e sendo fiel a Deus, todo mês ainda sobra, e ele dá glória a Deus, e ainda consegue ajudar quem precisa. É tempo de entendermos o dinheiro de Deus em nossas mãos é maldição. Coloca isso no seu coração. Se eu pegar o dízimo e colocar no meu bolso, entre o dinheiro que eu tenho e começar a fazer dele como se fosse meu, é maldição. Ele assopra porque ele nos quer bem. Deus vai assoprar, ele não quer que você consuma aquele dinheiro. Meu Deus, ele quer nos dar prosperidade. Precisamos confiar nele e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Sabe por que nada dá certo? O carro quebra, porque Deus não quer que você fique com aquele dinheiro, porque aquilo não é bênção, mas é uma maldição. É melhor você ter 90% com a bênção do que o 100% sem a bênção de Deus. Seja inteligente e vamos começar a fazer diferente. E o ano está acabando, mas o ano novo vai chegando, e nós podemos já começar agora. Para terminar, as bênçãos para os dizimistas. Fazei prova de mim, diz o Senhor, e se eu não vos abrir a janela do céu e derramar a bênção sem medida. Quando você é fiel a Deus, Ele fala assim: faz prova, faz. Você, quando tem autoridade e você tem legalidade e princípio, você pode fazer prova. Traz e faz prova. Senhor, eu estou aqui, estou levando para a tua casa, e eu preciso da provisão. Você vai ver a mão de Deus agindo em teu favor. Agora não entrega, não devolve, e ainda está dentro da igreja reclamando: eu estou só andando para trás depois que eu vim para essa igreja, não prospera, eu acho que alguma coisa está errada nessa igreja. É você. Vai viver sempre em aperto, vai viver sempre na mesmice, porque fez do dinheiro um Deus. Tem gente, irmão, porque eu vejo assim que a questão financeira, pastores e obreiros, é algo muito bom, mas também é algo muito perigoso. Porque eu já vi pessoas fiéis a Deus, que Deus honrou e hoje se tornaram homens prósperos, mas começaram a distanciar da casa de Deus e só vivem em viagens, em mais viagem, em farras e mais farra, e não estão mais nem aí para a casa de Deus. Eram pessoas que estavam diante do altar e hoje vivem por aí, é carrão, é viagem, é ir não sei para onde, é ir não sei para... Não tem nada contra você ter seu momento de lazer, deve-se fazer isso uma vez, 2 vezes por ano se você quiser, mas não esqueça do compromisso com a obra no altar de Deus. É isso que nós estamos falando aqui. Deus não quer seus filhos pobres e necessitados. Nossa fidelidade é a porta da prosperidade. É a nossa fidelidade que vai determinar o nosso futuro. Faça prova, decida ser dizimista a partir de hoje. Deus vai te abençoar.
Faça a prova e decida ser dizimista. Você que está em casa, eu não sei de qual igreja você congrega, talvez não, você já é um dizimista, porque você sabia que tem crente que não, tem pessoas que não são evangélicas e é dizimista? Empresários. Você já viu aquela caixa que coloca em muitas casas escrito assim, forte e leve? Aquilo ali é de um cristão, e ele fez propósito de ser dizimista fiel. Olha quantas caixas estão em todo o Brasil. Por quê? E aquele homem fez um voto com Deus, que tudo, se Deus abençoasse o negócio dele, ele seria um dizimista fiel a Deus. Propósito, irmão. O povo hoje não quer mais fazer propósito com Deus. O povo quer entrar aqui e ir embora, descompromissado, voltar de novo, ouvir e ir embora. Eu não quero nem saber do que esse pastor falou. Eu vou fazer o que eu quero, eu faço o que eu... Irmão, isso é uma coisa de cada um. Mas quem faz compromisso verá as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. A Bíblia diz que Jacó não tinha nada, fugindo como um ladrão, um enganador. A Bíblia diz que só tinha uma pedra quando ele colocou a cabeça sobre ela, mas naquela noite Deus lhe deu a oportunidade de ter um encontro com Deus, quando ele via uma escada que ia da terra até o topo do céu, e ele acordou e disse: esse lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E ele levantou um altar e disse: Senhor, se o Senhor fizeres e me abençoares nessa caminhada, e me levares e me guardares, e me deres o que eu preciso, em tudo que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. Propósito. E você conhece a história de Jacó. Jacó prosperou e foi grandemente abençoado. Vamos concluir dizendo: se há dúvida acumulada, dízimo atrasados, Ele perdoa. Se existe dívidas acumuladas, dízimo atrasado, Ele te perdoa. Ele perdoa todos os seus pecados. Jesus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele nos dá oportunidade todo dia. Agora veja bem, mas agora Ele te diz, para nós encerrar nessa noite: vai e não peques mais, para que não te suceda um mal pior. É o que Jesus disse para aquele moço. Você está livre, não está? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Faça um propósito em entregar dízimo na casa do Senhor a partir de hoje, e Deus prosperará os seus caminhos. Se você já é dizimista, amém. Se você não é, guarde essas palavras no seu coração e faça o que você ouviu aqui. E eu te digo uma coisa: você terá, dentro de um período, pouco espaço de tempo, experiências gloriosas com Deus.